Certo, vamos lá para as árvores balanceadas. Essas árvores balanceadas que a gente vai trabalhar nas próximas semanas, as duas próximas estruturas de dados, são variações da árvore BST, certo? E elas tentam resolver um problema da árvore BST, a gente pode encarar como um melhoramento da árvore BST. E o problema é o seguinte: eu já falei algumas vezes que o custo computacional das operações na árvore BST depende diretamente da altura dessa árvore. A árvore mais baixa, a gente vai fazer um menor número de comparações até chegar num determinado elemento. Certo? E a questão de chegar no elemento é base para muitas outras coisas. Como procurar o sucessor, a gente tem que chegar no elemento. Adicionar um elemento, é como se a gente estivesse procurando até chegar na posição onde ele estaria. Para remover, a gente precisa procurar o elemento. Então, praticamente tudo depende da altura da árvore. E a altura da árvore, por sua vez, vai depender não do conjunto de dados que está armazenado somente, mas ela vai depender também da ordem que os elementos foram inseridos naquela árvore. Então a gente tem aqui dois exemplos de árvores BST com o mesmo conjunto de dados. O exemplo à esquerda é o melhor caso possível. Certo? Eu não consigo construir uma árvore BST contendo 7 elementos com altura menor do que essa. A árvore da direita, por sua vez, é o pior cenário possível. Então, se a gente estivesse procurando um elemento 7, a gente faria 7 comparações, em vez de 3. Um conjunto pequeno, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Mas a gente está especialmente preocupado no comportamento dos algoritmos à medida que o conjunto de dados cresce em tamanho. Certo? Então, se a gente tivesse 1000 elementos, na melhor situação a gente teria uma altura 10, na pior situação a gente teria uma altura 1000. Certo? Se a gente tivesse 2000 elementos, na melhor situação a gente teria uma altura 11, na pior situação uma altura 2000. E assim por diante. À medida que o tamanho do conjunto de dados cresce demais, a diferença entre o melhor caso e o pior caso, entre a menor altura e a maior altura, passa a ser muito significativo. Certo? Essa situação aqui vai ocorrer quando a sequência de dados utilizados como entrada para a construção da árvore estiver ordenado, nesse exemplo, em ordem crescente, mas aconteceria também se ele estivesse ordenado em ordem decrescente. Por outro lado, esse comportamento aqui vai ser observado quando a sequência de entrada de dados tiver um comportamento próximo do aleatório. A gente vai tendo essa aproximação aqui, no melhor caso possível. Certo? Mas a gente não vai depender da sorte. A gente não vai depender da cabeça do usuário, como é que vai inserir os dados, qual é a ordem que ele vai inserir os dados. A gente precisa ter uma estrutura que vai se comportar bem, seja numa situação favorável ou seja numa situação desfavorável. Certo? No caso da árvore BST que a gente estudou semana passada, ela só funciona bem no caso próximo do aleatório. Não precisa ser exatamente aleatório, mas quanto mais se aproximar do aleatório, melhor o comportamento dela.
quanto mais organizada a sequência de dados, não precisa ser uma ordem estritamente crescente, mas se for uma tendência de ordem crescente, já não é legal. Puxando para um conjunto próximo do conjunto ordenado. Ok? Então, esse é o problema. A ideia formalizada é essa. A gente quer manter o custo de acesso baixo, da ordem de complexidade computacional log de n, onde n é o tamanho do conjunto de dados. E a gente quer esse comportamento independente da ordem que os dados foram passados. Ou seja, a árvore vai se comportar bem, a árvore vai ter uma altura próximo da mínima, independente se os dados estão aleatórios, ordenados, próximo do aleatório, próximo do ordenado. Em qualquer situação, a árvore vai ter uma altura próxima da mínima. Certo? Observem a ênfase dada na palavra próxima. Ok? A gente vai chegar nesse detalhe mais adiante. Então, considerando que a gente mantém a lógica de inserção na árvore, maior vai ser posicionado na direita, menor vai ser posicionado na esquerda. A gente vai precisar modificar periodicamente a estrutura da árvore, sempre que ela tiver um conjunto de entradas, uma sequência de insert desfavoráveis. Certo? Então a gente vai estar modificando a estrutura, modificando a posição dos elementos, fazendo rotação nos nós. Mas essa modificação mantém a regra fundamental da BST. Todos os elementos à direita de uma raiz relativa são maiores do que aquela raiz. Todos os elementos à esquerda de uma raiz relativa são menores do que a raiz relativa. A gente mantém essa regra. A gente modifica a estrutura mantendo a regra. Certo? Obviamente que a gente também quer que o custo de reorganização da árvore seja baixo. Aí eu vou dar uma parada nisso aqui e vou voltar lá para algoritmo e estrutura de dados 1. Então, se a gente tem uma lista sequencial, uma lista num array, a busca linear, ela tem ordem de complexidade computacional, no pior caso, n. O que significa? Para procurar um elemento em uma lista contendo 100 elementos, 100 valores, na pior situação a gente vai fazer 100 comparações na busca linear. Um array não ordenado. Aí a gente tem a busca binária. Na busca binária, só é possível quando os dados estão ordenados. A gente baixa isso aqui para a ordem de complexidade computacional log de n. Isso aqui é muito menor do que n. Certo? Isso aqui é muito menor do que isso, quando o conjunto de dados cresce. Se a gente pega o gráfico das funções, a gente vai lá para cálculo, né? Se a gente tem fn igual a n, a gente tem a função, uma retinha, 45 graus, passando pela origem. Se a gente tem a função logaritmo de n, logaritmo de n é assim. Ela começa com a subidinha, mas rapidamente ela vai crescendo bem devagarzinho, se aproxima a uma reta paralela com o eixo x. Não é. Vá lá falar para o professor de cálculo que eu disse que isso é uma reta, não. Senão, semestre que vem não tem professor de AED1 nem AED2, que eu vou ser assassinado. Então ele vai se aproximando a uma reta paralela. Certo? Ele tem um comportamento de um crescimento muito lento. Quando
o conjunto de dados é muito grande, certo? Então isso aqui é muito melhor do que isso aqui. A diferença não é pouca, não. Acontece que isso aqui só é possível ser alcançado quando o array está ordenado, certo? E para ordenar o array, a gente tem algoritmos triviais com ordem de complexidade computacional n ao quadrado, certo? E algoritmos mais avançados, como Merge Sort ou Quick Sort, com ordem de complexidade computacional n log de n. Ou seja, um valor que é maior do que os dois. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu consigo fazer a busca mais rápida, desde que eu faça um pré-processamento oneroso que vai manter os dados ordenados. É um trade-off, né? Eu estou fazendo um pré-processamento para ordenar e as minhas buscas serão muito rápidas, certo? Quando é que isso vai valer a pena? Quando a gente tem um conjunto com poucas alterações. Eu faço muito mais busca do que operações de inserir e modificar. Se é um conjunto altamente dinâmico, eu estou sempre inserindo, sempre removendo dados, eu vou ter que estar reorganizando sempre. Então eu vou fazer muito uma operação mais custosa para ter um benefício em poucas buscas, certo? Aí eu estou fechando aqui o parêntese de AED1. Por quê? A gente quer manter a árvore baixa para ter um custo baixo nas buscas. Isso aqui é uma busca. Mas a gente não quer essa sobrecarga de processamento para manter essa estrutura modificada. A gente quer também que seja extremamente eficiente fazer a reorganização dos elementos na árvore. Tá claro, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa lá do chat. Cadê? Não. Cadê o chat? Sumiu. Acho que está aqui na outra aba. Aqui, achei. Certo. Então vamos em frente. Estou apresentando apenas as ideias. Geralmente o pessoal começa a ter dúvida nas implementações, né? Mas eu repito sempre. O fundamental é a gente entender a ideia, o fundamento de uma estrutura de dado. Implementação é detalhe, é só sentar na cadeira e fazer. Então, não é isso que a gente vai trabalhar. Deixar isso bem claro. Mas a definição de uma árvore completa foi utilizada como uma inspiração para chegar nas árvores que a gente vai trabalhar. Então, a definição de uma árvore completa é uma árvore binária de busca, é uma BST, na qual todos os níveis, exceto o último, está completo. Então, se a gente desenhar a curva de nível, a gente vai ver que no nível 1, de possíveis um elemento, existe um. No nível 2, pode ter 2 elementos e existe 2. No nível 3, pode ter 4 elementos e existe 4. No nível 4, o último nível, a gente pode ter o nível incompleto, somente no último. Certo? A gente tem aqui, está faltando 3 elementos para completar. Ok?
Mais um detalhe, que no último nível os elementos de uma árvore completa são inseridos da esquerda para a direita. Beleza? O que tiver faltando tem que ficar aqui mais à direita. Certo. Essa árvore completa atende essa característica que a gente busca. Custo de acesso baixo para as operações de busca. Entretanto, a gente não utiliza uma árvore completa porque o custo de manutenção dela é muito alto. Ele não tem a característica de ser eficiente num contexto de dados dinâmicos. Ok? Mas ela fica aí como uma inspiração. Então, por exemplo, essa aqui é uma árvore completa. Ela foi trabalhada, foi organizada para atender às características da árvore completa. Observem que todos os elementos estão na posição correta, seguindo a regra fundamental da BST. Aqui, ó, tudo que está à direita do 8 é maior do que 8, tudo que está à esquerda do 8 é menor do que 8, tudo que está à direita do 4 é maior do que 4, e assim por diante. A gente pode observar todos os nós estão de acordo com a regra da BST. Ela já foi reorganizada dessa forma. Aí, no conjunto dinâmico, a gente tem a necessidade de acrescentar o elemento 1. Certo? Elemento 1. Esse carinha aqui. Então, para a gente acrescentar esse elemento é fácil. É só esquerda, 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 chegou aqui e adicionou. Mas agora a gente precisa reorganizar para manter essa árvore como uma árvore completa. E aí, para reorganizar essa árvore, mantendo a característica de uma árvore completa, a gente vai precisar mexer num monte de coisa. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. A raiz vai ser o elemento 6. À esquerda do 6 a gente vai ter o 2, 4 e o 1. À direita do 6 a gente vai ter o 10, o 8 e o 12. Uma árvore completa com esse conjunto de dados obedecendo às regras da BST. Certo? Então, se a gente for observar a quantidade de mudanças que foi necessário para transformar essa árvore que estava completa antes da inserção e para torná-la de volta completa após a inserção. A quantidade de operações, a quantidade de modificações foi muito grande. A gente pode marcar aqui, ó. O 4 estava à esquerda do 8, o 4 agora está à direita do 2. Uma modificação. O 2 estava à esquerda do 4. O 2 agora está à esquerda do 6. Duas modificações. O 10 mudou de lugar. O 8 mudou de lugar. Mudou muito, né? O 12 mudou de lugar. Estava na direita do 8, passou para a direita do 10. Então, todos os elementos, o único elemento que não mudou de lugar foi o elemento 1. Ele era à esquerda do 2, continuou sendo à esquerda do 2. Então, uma reorganização que mexe com a posição de quase todos os elementos, exceto 1, é uma reorganização custosa. Então, desenho com um conjunto pequeno de dados para ser algo tratável. Mas vocês podem expandir essa ideia para imaginar um conjunto muito grande. Certo? Então, repetindo algo que eu já falei, a árvore completa ela atende a característica de
permitir a busca rápida, sendo a melhor situação possível. Entretanto, o custo de manutenção para manter sempre a árvore completa é muito alta, por isso que ela não é utilizada. Certo? Então, as árvores balanceadas, conceito que a gente vai estudar através da árvore AVL nessa aula, árvore vermelho e preto em aulas seguintes, é de trabalhar uma árvore que ela não é o modelo ideal, ela não é completo, ela se aproxima do modelo ideal. Então ela vai ser menos rígida. A gente vai relaxar as restrições. Eu não preciso necessariamente todos os níveis completos. Eu não preciso que a altura seja a mínima possível. Eu quero uma altura que seja próxima da mínima, não a mínima possível. Então, fazendo esse relaxamento, a gente consegue manter a característica da busca sendo próxima da ordem do logaritmo de n. E a gente vai ter uma árvore que vai ser muito mais simples de fazer a manutenção. A gente não vai precisar modificar tanto a árvore sempre que inserir ou remover um elemento. Isso aí fica mais localizado. Certo? E esse conceito de balanceamento é o mesmo para a árvore AVL e para a árvore vermelho e preto. A única forma que vai diferenciar a AVL e a vermelho e preto é o que cada uma delas usa para implementar o seu próprio balanceamento. Beleza, pessoal? Então, a gente não fala mais de árvore completa, a gente fala de árvore balanceada. Certo? Então, a restrição de árvore balanceada AVL. Certo? Uma árvore BST é dita AVL, olha só, da definição a gente já tira. Toda AVL é uma BST. É uma BST que é chamada também de AVL. Toda AVL é uma BST, mas nem toda BST é uma AVL. Então ela precisa ter a característica de balanceamento definida na árvore AVL. E a característica de balanceamento é essa enunciada aqui. Para qualquer nó de T, então é uma propriedade que se aplica a todos os nós de T, a altura da subárvore à direita de N difere em módulo, no máximo, uma unidade da altura da subárvore à esquerda. Então a gente pega um nó qualquer, escolher um nó qualquer, escolher o nó 12 para verificar. Altura da subárvore à direita. Eu tenho aqui a altura da subárvore à direita, altura 1. Altura da subárvore à esquerda, altura 2. Certo? A diferença em módulo. 1 menos 2, menos 1, tirando o módulo, 1. Certo? A diferença em módulo é no máximo uma unidade. Certo? Falando em outros termos, a diferença de altura entre a subárvore direita e a subárvore esquerda pode assumir os valores menos 1, 0 ou mais 1. São os valores possíveis para a diferença entre a altura da subárvore direita e a altura da subárvore à esquerda. E essa propriedade, novamente falando, se aplica a todos os nós. Certo? Então, a gente já verificou o 12, ok. 14, altura da direita, 0, altura da esquerda, 0. 0 menos 0, 0. Ok. Então, disso aqui eu pego todas as folhas e já marco um okzinho. Nó 9, altura da subárvore à direita. Aqui a gente tem 1,
A altura da subárvore à esquerda, a gente tem 0. 1 menos 0, 1. Então aqui também está verificado. De forma similar, está igual, não é? O nó 4 está igual ao nó 9. Tem a altura 1 na direita e 0 na esquerda. Então só falta verificar esse aqui, o elemento 8. Altura da subárvore à direita. Altura 3. Altura da subárvore à esquerda. Altura 2. Então, 3 menos 2, 1. Verificado. Ok? Então a gente pode dizer que essa árvore BST também pode ser chamada de uma árvore AVL. Porque todos os nós atendem a essa propriedade. Quando a gente fala qualquer nó, a gente está falando de todos. Qualquer nó segue a propriedade, todos os nós seguem essa propriedade. A gente vem para essa outra aqui fazer a verificação. Já tem uma setinha aqui apontando. Verificando, o nó 4 está igual à árvore à esquerda, está verificado, está verificado. O nó 8, altura 3 da direita, altura da esquerda 2, está verificado também. Aí quando a gente chega aqui, vai verificar o nó 12. Altura da subárvore à direita, árvore vazia 0. Altura da subárvore à esquerda, 2. Então a gente tem 0, menos 2, menos 2. Esse nó aqui não obedece a essa propriedade, porque a diferença do módulo é igual a 2. Se a gente tira o módulo aqui, a gente vai ter 2. E a diferença do módulo pode ser, no máximo, uma unidade. Certo? Então, esse nó é suficiente para dizer que essa árvore não é uma árvore AVL, nesta configuração. Ok? A árvore AVL só pode ficar numa situação parecida com essa temporariamente, enquanto a gente está realizando alguma operação de inserir ou remover. Então, após a inserção, a gente faz a verificação. Fazendo a verificação, a gente aplica uma correção aqui. Então, essa correção ficaria nesse formato aqui, é 8, 4, 7. Aqui vai dar uma rotação dupla para a direita, que a gente vai ver em detalhes como é que funciona isso, mas vai ficar isso aqui. 10, 9, 12. Voltou a ser uma árvore AVL. Então, foi uma operação localizada. Se essa árvore tivesse um monte de coisa para o lado de cá, esse monte de coisa não seria afetado por essa operação localizada nesse ramo aqui. Então, essas operações a gente vai ver em detalhe, não precisa se preocupar no momento. Novamente, vou parar para perguntar alguma dúvida em relação ao conceito da árvore AVL. Bora lá, gente? Não? Ah, rapaz, vocês só têm dúvida no código, né? Só quando chega no código. Código mato. Código é a coisa mais simples do mundo, gente. Se a gente souber o funcionamento, o código é só escrever. Vamos lá. Árvore AVL, conceito. Que é isso aqui? É uma imagem que não foi carregada. Mas não tem problema não. Eu posso fazer nessa árvore aqui. Aqui. Para implementar a árvore AVL, a gente utiliza esse conceito chamado fator de balanço. O fator de balanço de um nó é a altura da subárvore à direita do nó
menos a altura da subárvore à esquerda do nó. Então, com o fator de balanço, a gente não está aplicando um módulo. O fator de balanço fica negativo mesmo, certo? Então, no próximo slide tem essa árvorezinha aqui, a gente pode colocar o fator de balanço nela. Olha só. Nó 10. Altura da subárvore à direita. Vou colocar aqui a fórmula. Fator de balanço vai ser igual à altura da direita menos a altura da esquerda. Eita, que ficou troncho. Eu já vou escrever mais bonitinho. Fator de balanço de n vai ser igual à altura de n à direita menos a altura de n à esquerda. Deixar isso aqui. Elemento 10, fator de balanço. Por favor, gente, colabora aí. 0. 0 menos 0, 0. Elemento 8, qual é o fator de balanço? -1. Correto. Elemento 4. 0. 6. Folha 0. 0. Folha sempre 0. Ok. Certo? Como eu já tinha colocado no slide anterior, o fator de balanço pode assumir os valores -1, 0 ou mais 1. Certo? Aí tá. A gente vai inserir elementos. Inserir o elemento 9, seguindo a nossa lógica da BST. 9 comparado com 8 vai para a direita, 9 comparado com 10 vai para a esquerda. Achei uma posição vazia, inseri o elemento 9. Depois que eu insiro o elemento, eu preciso recalcular os fatores de balanço. Entretanto, eu só preciso recalcular os fatores de balanço no caminho utilizado, ou melhor dizendo, no caminho percorrido no insert. Eu só segui esse caminho aqui. Então, quando eu for calcular o fator de balanço, eu vou calcular nesse caminho aqui, de baixo para cima, para aproveitar a característica da recursão. Então, recalculando aqui o fator de balanço do elemento 10, inseri o 9, valor 0. O 10 tinha 0, passa a ser -1. O 8 estava com -1 e agora passou a ser 0, não é isso? Massa. Agora inseri o elemento 11. Comparando com o 8, sempre da raiz, né? 11 é maior do que 8, vai para a direita. 11 é maior do que 10, vai para a direita. Achou a posição nula, insere o elemento. Todo elemento recém-inserido é uma folha. Todo elemento recém-inserido possui o fator de balanço 0. E aí eu vou recalcular o fator de balanço do caminho do insert. Esse aqui, né? 10, 8. Então, recalculando, aqui eu tenho o fator de balanço 0. Recalculando aqui, continua o fator de balanço 0. Beleza? Então, o que acontece ao inserir os elementos 9 e 11 na árvore abaixo? Não acontece nada. Continua sendo uma árvore AVL válida. Porque a gente inseriu números favoráveis. Estou sendo muito bonzinho. Entretanto, ao invés de inserir o 9 ou 11, eu tivesse inserido qualquer um desses aí. Inseri o elemento 1, inseri o elemento 3, inseri o elemento 5. Inseri o elemento 1, o que é que eu tenho? Tenho isso aqui. Certo? Recalculando o fator de balanço. Então, inserir o 1 segue esse caminho, né? Recalcular segue esse caminho. -1, -1, e aqui, quanto é que fica? -2. -2. Então, esse nó
a gente pode dizer que ele está desbalanceado segundo as regras da árvore AVL. A correção vai ser feita em cima dele. Certo? A gente vai de baixo para cima fazendo a verificação. De baixo para cima, o primeiro nó que está desbalanceado a gente corrige. Porque é uma árvore muito pequena, esse desbalanceamento já ocorreu na raiz. Mas nem sempre vai ser assim. Ok? Então, considerando o nó desbalanceado, que a gente vai chamar de pivô da rotação, a gente tem 4 rotações possíveis. Rotação simples para a direita ou para a esquerda. E a gente tem rotação dupla para a direita ou para a esquerda, totalizando 4 rotações. Certo? Então, quando é que a gente vai fazer uma rotação simples? A gente vai observar o pivô, é o elemento que está desbalanceado, ele possui o fator de balanço menos 2. Se ele possui um fator de balanço menos 2, significa que ele está desbalanceado à esquerda. Em outras palavras, a sua subárvore esquerda é maior do que a sua subárvore à direita. Certo? Fator de balanço negativo significa isso. Fator de balanço menos 2. Por quê? Porque é o que vai disparar uma rotação. Ok? Então, o fator de balanço de P ou vai ser menos 2, qualquer operação, ou vai ser mais 2. Se fosse menos 1 mais 1, não faria rotação. Então, fator de balanço P é menos 2. Ok? Então, fator de balanço menos 2, a gente vai observar o filho esquerdo. Certo? Aí foi dado um nomezinho aí só para exemplificar a rotação. Ok? Então aqui, o fator de balanço do seu filho esquerdo, U está na esquerda. Fator de balanço negativo. Fator de balanço do seu filho esquerdo é menos 2. A gente tem aqui sinais iguais. O que significa sempre sinais iguais, rotação simples. Certo? E para descobrir se a rotação é direita ou esquerda, basta olhar o sinal do fator de balanço do pivô. Se uma árvore está, ou melhor dizendo, se um nó está desbalanceado à esquerda, para corrigir o balanceamento, a gente roda para a direita, a gente rotaciona para a direita. Se ele está desbalanceado à direita, a gente vai rotacionar para a esquerda. Então a gente sempre vai inverter o sentido da rotação de modo a anular esse carinha aqui. Certo? Complementando aqui, aqui está sendo simbolizado o pivô da rotação, o elemento mais baixo, mais próximo do que foi inserido ou que foi removido, que está com fator de balanço que ultrapassa em módulo uma unidade, ou seja, mais 2 ou menos 2. A correção sempre é de baixo para cima, nunca é da raiz para baixo. Sempre é do ponto que foi inserido para cima. Isso é importantíssimo. Certo? Então a gente pega o elemento que foi identificado desbalanceado, a gente chama de P. Criou um ponteirozinho. Certo? Aí a gente pega outro elemento. Se é negativo, o elemento U está à esquerda. Se é positivo, o elemento U está à direita. A gente sempre vai olhar para o ramo que está causando o desbalanceamento. Ok?
ou para a subárvore que está causando desbalanceamento. Então, aqui é negativo. Aí a gente vai pegar esse filho, que pode ser esquerdo ou direito, e vai chamar de U. Essa simbologia aqui, esses triângulos T1, T2, T3, significa que esses elementos podem ter subárvores. Pode ter subárvores de uma complexidade qualquer. Eu posso ter uma árvorezona aqui. Certo? Entretanto, para as rotações, eles estão sendo tratados como um elemento atômico. Por quê? Internamente, essas subárvores T1, T2 e T3 não sofrem modificação pelas operações de rotação. Nem sofrem modificação na posição dos elementos, esquerda, direita, de todos os nós, permanece inalterado, nem tampouco sofre alteração no fator de balanço desses nós. T1, todos os nós pertencentes a T1, todos os nós pertencentes a T2, todos os nós pertencentes a T3. Certo? A ideia é essa, por isso que a gente está tratando aqui como subárvores. Subárvores T de árvore em inglês, né? Aí, os trees. Ok? Único elemento que pode sofrer modificação tanto dos filhos quanto do fator de balanço são esses dois. Então, rotação simples à direita. É só olhar para o pivô, fazer uma curvinha e, para não errar, a gente precisa da sonoplastia. Certo? A gente faz aqui, ó. Então, girando aqui, o U vai subir. O U vai subir, ocupando o lugar da raiz relativa, e o P vai descer. Certo? Então, quando o U sobe, o T1 acompanhou. Olha só, isso aqui não mudou. T1 era filho esquerdo de U, T1 continua sendo filho esquerdo de U. Quando o P desce, ele leva junto o T3. Desceu aqui, ó. Levou junto. T3 era filho direito de P, T3 continua sendo filho direito de P. Certo? Internamente, T2 não sofre modificação. Mas como a gente fez esse movimento, o P desceu para ser o filho direito do U, o T2 estava no lugar do filho direito do U. Então ele precisa ser reposicionado em outro lugar. O único lugar possível é a esquerda de P. Por quê? Aí a gente vai olhar a relação da árvore BST antes e depois. Então, o que é que a gente tem aqui? Tudo isso aqui é menor do que P, porque tudo isso aqui está à esquerda do P. Certo? Tudo isso aqui é maior do que 1. Certo? Então eu vou fazer digamos, um mau uso dos sinais menor que e maior que, porque eu vou estar comparando um conjunto com elementos, mas no sentido de que todos os elementos pertencentes a esse conjunto. Certo? Então a gente tem aqui que T2 é o quê? É menor, não, é maior. T2 é maior do que U e é
menor do que P. Não é isso? Me corrijam aí se eu tiver me atrapalhado com alguma coisa. Aí a gente observa desse lado de cá. Olha só, T2 comparado com U, ele está à direita. Desceu aqui para colocar todos esses elementos. Então ele está elementos que são maiores do que U. Olha aqui, ó, T2 é maior do que U. T2 está à direita de U, massa. Aí esse ponteirozinho aqui, ó. T2 está à esquerda de P. T2 é menor do que P. Então, verifica que a posição de todos os elementos de T2 está no local adequado. Beleza? Isso aqui é uma forma intuitiva de fazer a demonstração que essa operação de rotação mantém a característica da árvore BST. Alguma dúvida, pessoal? Não? Nada? -2, não sei o que é isso, não. Deve ser uma resposta a uma pergunta qualquer. Então, continuar aqui. Caso 2, rotação simples à esquerda. É o simétrico. Quando é que a rotação vai ser simples à esquerda? Para a gente rotacionar à esquerda, o desbalanceamento precisa estar à direita. O P precisa ser positivo, mais 2. Então agora a gente vai nomear de U o filho direito de P. Não é mais o filho esquerdo de P. Certo? É o simétrico. Se a gente pegar essa rotação aqui e colocar para espelhar na vertical em um software editor de imagem, a gente vai ter isso aqui. Mais 2 mais 1, rotaciona para esquerda. Então, rotacionando para a esquerda, nunca pode esquecer da sonoplastia. A gente vai subir o elemento U para ser a raiz relativa, com ele acompanha o T3, baixa o T1 e T2. T1 acompanha o P na descida e o único elemento que muda de lugar é esse aqui. Aí se a gente verificar aquelas propriedades como no slide anterior, a gente vai verificar que na configuração inicial, a gente sabe que todos esses elementos são maiores do que P, pois estão posicionados à direita do P, e são menores do que U, por estarem à esquerda do U. Então aqui, eles continuam estando à esquerda do U, são menores do que U. Eles continuam à direita do P, certo? E aí, por ser uma aplicação do eixo de simetria, eu acho que posso ir um pouquinho mais rápido. Caso 3, rotações duplas. Então, quando é que vai acontecer uma rotação dupla? Primeira coisa, eu olho o sinal do pivô e observo que ele está desbalanceado para a esquerda, ele é negativo. Então, o meu U vai estar aqui. Eu vou chamar de U o filho esquerdo, certo? E quando eu olho para o filho esquerdo, eu percebo que ele está com sinal oposto. Então, estando com sinal oposto, rotação dupla, certo? Aí a gente observa, é dupla direita ou dupla esquerda? Para não confundir, o P é negativo. Se o P é negativo, ele está desbalanceado para esquerda. Se ele está desbalanceado para a esquerda, a correção sempre vai ser uma rotação para a direita. Certo? Na rotação dupla, antes de fazer o movimento principal, que quem dá o nome à rotação é esse cara aqui.
Mas antes de executá-lo, a gente faz um passo intermediário, rotacionando o filho U em sentido oposto. Então, quando a gente rotaciona aqui em sentido oposto, a gente vai ficar com sinais iguais. Certo? A gente nem faz esse cálculo parcial. Eu só estou ilustrando aqui. Ficou sinal igual, a gente faz a rotação simples. Inclusive, a implementação de uma rotação dupla pode ser feita chamando as funções das rotações simples. Primeiro rotaciona o U em sentido oposto, depois rotaciona o P. A implementação é super simples. Dá certo isso aí. Certo? Então, se a gente observar somente esse pedaço aqui, a gente vai ver que isso é igual à rotação simples. Rotação simples à esquerda. Certo? Quem mudou de lugar foi esse carinha aqui, ó. O mesmo da rotação simples à esquerda. Então a gente faz essa ilustração como dois movimentos, mas na realidade isso aqui é uma função só. É uma operação só de rebalanceamento. Certo? Então primeiro faz para lá e depois faz no pivô. O sentido da rotação propriamente dito. A gente vai ficar com essa configuração de árvore aqui. Se a gente observar essa segunda parte do movimento, daqui para cá só, como uma rotação simples para a direita no pivô P mesmo, isso aqui seria o T1. Essa parte aqui no segundo movimento, ó, não teve modificação interna. Ok? Então, quem está fazendo o papel de T2 nesse segundo movimento é esse cara aqui, ó. É o que saiu do lugar. Essa aqui permanece no lugar, filho esquerdo de V. Esse aqui permanece no lugar, filho direito de T. Quem mudou de canto foi esse cara. Certo? Rotação, isso aqui é 4. Só está errado aqui o número. Caso 1, 2, 3, 4. Mas as figuras estão certas. Eu só percebi isso agora. Isso aqui, caso 4. Então vamos lá. Antes de dar continuidade, a gente vai brincar de árvore AVL. Vai fazer desenho, sem usar simulador. Simulador só depois. Então, começar aqui com uma situação desfavorável à árvore BST, inserindo números parcialmente ordenados. E a gente vai observar que a árvore AVL não tem problema com isso. Estou colocando números aleatórios aí, sem imaginar a árvore na cabeça. Pode ser que aconteçam muitas rotações, pode ser que não. Mas a gente vai ajustando o exemplo. Vou deixar aí em aberto para ajustar o exemplo, à medida que for necessário. Certo? Então, começamos. Inserir esses elementos nessa ordem. Inserimos o elemento, primeiro na raiz vazia, seguindo a regra da árvore BST. Inserir o elemento 10, desce na raiz, encontra o nulo, o 10 passa a ser a própria raiz. Inserir o elemento 20. A gente segue o inserido BST. Compara com 10 é maior, vai para direita. A primeira etapa do inserir é o inserido BST. Então,
Após essa inserção, a gente vai recalcular fatores de balanço, certo? Para verificar se ainda é uma árvore AVL ou se é necessário alguma operação de rebalanceamento. Então, tudo dentro do limite permitido, certo? Continua a inserir. Inseriu 30. Então, seguindo essa ordem, não é maior que 10, maior que 20, 30. Recalcula fator de balanço, 0. De baixo para cima, sempre. 0, mais 1, mais 2. Ao perceber, sempre é de baixo para cima. Ao perceber o primeiro nó desbalanceado, aqui a gente vai ter uma operação de rebalanceamento. Então isso aqui é o pivô. Esse carinha aqui é P. Certo? Sinal de P positivo. Então o filho U está à sua direita. Observe, fator de balanço de P e de U tem mesmo sinal. Rotação simples. Certo? Então a gente vai fazer uma rotação simples esquerda. No pivô P, elemento 10. Então a rotação aqui, ó. Passa lá, sobe o 20, desce o 10 e vem o 30. Aí eu pergunto, quem é T1, T2 e T3 nessa árvore? Aí se a gente pegar e observar o desenho lá do slide, aqui, ó, T1 é nulo, T2 é nulo, T3, subárvore 30. T3 está aqui. Poderia ser mais complexa. Então, após a rotação, aqui, ó, o U subiu, o P desceu para a esquerda. Após a rotação, a gente recalcula o fator de balanço apenas de P e de U. Então, esse aqui, do jeito que estava, continua. A gente observa o de P, observa o de U, zerou. Finalizou a correção. Mais um detalhe. A gente só pode continuar a inserir o próximo elemento quando encontra um elemento desbalanceado após realizar a rotação. A gente não pode sair na doida, insere tudo e depois ver como é que faz para gerar um AVL. Isso aí não existe. Isso aí é coisa da cabeça de aluno. Certo? Então, encontrou um nó desbalanceado para o fluxo de inserção, corrige aquele nó desbalanceado. Corrigiu o nó desbalanceado, agora a gente continua a inserir os elementos. Certo? Seria o elemento, primeira etapa, inserido o BST. 11 é menor do que 20, vem para a esquerda. 11 é maior do que 10, vai para a direita. Todo elemento é inserido com o fator de balanço 0. Aí a gente vai de baixo para cima, seguindo o caminho da inserção, atualizando os fatores de balanço. Aqui mais 1 e aqui menos 1. Certo? A qualquer momento, quem tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. Certo? Seja ela qual for. Por que que o 20 recebeu menos 1? A altura da subárvore à direita, quanto é? 1. A altura da subárvore à esquerda do 20. 2. 1 menos 2. Ah, É só continha então é simples. sempre da... Sempre da direita menos esquerda. Porque senão a gente perde a referência do Ok. que é que significa positivo e negativo. A gente sempre tem que lembrar. Fator de balanço de N isso é igual à altura da direita menos a altura da esquerda. Mais alguém? Então vamos continuar, né?
Inseri o elemento 15 agora. É menor que 20, veio para a esquerda, é maior do que 10, vem para a direita, é maior do que 11, vem para a direita, 15. Então, o recálculo de fatores de balanço segue o caminho da folha que foi inserido até a raiz. Então, desfazendo a sequência da recursão, a gente já vai de baixo para cima. A gente recalcula esse fator de balanço aqui, mais 1. Recalcula esse fator de balanço aqui, vai dar mais 2. Nem olho para cima. O primeiro nó desbalanceado, de baixo para cima, ele precisa ser corrigido. Eu não vou aplicar uma correção aqui, rotação dupla na raiz. Não. Porque já tem um elemento aqui embaixo. Então, esse aqui é o pivô da rotação. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Está muito bagaceira. Mais 2. Isso aqui era do antigo também. Certo? Novamente, sinal positivo, esse carinha aqui é o P, o U vai ser o cara da direita. Certo? Sinal igual, rotação, simples, esquerda. O resto da árvore a gente não mexe nela. Rotação simples aqui. Aqui a gente coloca a sonoplastia em cima do pivô, certo? Então subiu o 11, desceu o 10, puxou o 15 acompanhando a subida do 11. Recalcula o fator de balanço de P e U. 0, 0. Esse aqui também é 0. E a gente continua agora. Agora a gente continua. Fator de balanço da raiz. Estou continuando essa operação de inserir. A verificação vai de baixo para cima. Fator de balanço da raiz continua menos 1. Certo? Depois da correção, eu percebo que o fator de balanço da raiz não foi modificado. Então, a partir desse momento, eu posso continuar. Beleza? Outra rotação simples à esquerda. A gente continua aqui, inseriu 17. 17, segue esse caminho, né? Menor do que 20, maior do que 11, maior do que 15. 17. Seguindo o caminho inverso, 15, 11, 20. A gente recalcula esse fator de balanço aqui. O fator de balanço de 15 é mais 1. A gente recalcula esse fator de balanço aqui. Fator de balanço de 11, mais 1. E a gente recalcula esse fator de balanço aqui. Vou pegar logo isso aqui. Que fica menos 2. Certo? Então, fator de balanço negativo. Esse cara é o P. O U vai ser o filho esquerdo. Por quê? Por conta do sinal negativo de P. Sinais opostos. Sinais opostos vai ser uma rotação dupla. Rotação dupla, esquerda ou direita? Esquerda? Não. Se o fator de balanço do pivô, a gente sempre olha para o pivô, é negativo, significa que a árvore da esquerda é maior. Para corrigir, a rotação vai ser para a direita. Sempre é no sentido oposto do desbalanceamento. Então, aqui é uma rotação dupla à direita. Rotação dupla à direita. Eu sei que o movimento principal no pivô é para a direita. Certo? Então, característica da rotação dupla. Antes de fazer a rotação principal,
A gente rotaciona o filho U em sentido oposto. Aqui, ó. Certo? Vou apagar esse pedaço aqui para poder continuar. Tá faltando tela. Então daqui para cá, pulando para cá. A gente tem o 20 e o 30 que não participa neste momento, certo? Aqui ele está aguardando para fazer o movimento principal. Mas essa rotação intermediária, a gente vai rotacionar aqui em cima do U, para a esquerda. Então, filho direito sobe, a gente vai ter 15, acompanha o que estava abaixo dele, certo? O 11 desce, o 10 desce. Se tivesse qualquer coisa aqui na esquerda do 15, poderia ter. Não tem problema. Se tivesse qualquer coisa aqui, ele viria para cá, direita do 11. É aquele elemento T2 que eu sempre estava chamando a atenção, que ele pode mudar de lugar. Certo? Então, ainda é a rotação dupla direita, é a segunda parte. Então, agora a gente vai rotacionar aqui, ó. Pivô 20. Então, rotacionando para a direita, aqui, ó. 15 sobe. 15 sobe, desce 20, acompanha o 30. Certo? Quando o 15 subiu, veio tudo que estava à sua esquerda. E aqui é o elemento T2, aquele elemento que fica trocando de paternidade ou maternidade. Certo? Então esse elemento aqui, ó, ele vai vir para cá. É só observar. Se tiver uma dúvida qualquer, o que é que eu faço? Dá nome aos bois e olha o slide. Dar nome aos bois é o quê? Isso aqui é uma rotação dupla direita. Rotação dupla direita é essa aqui. Certo. Rotação dupla direita. Bora dar nome lá? Antes de fazer qualquer passo, a gente tem aqui, ó, P, U, V. Aí a gente tem aqui T1. Esse aqui, o null, é o T2, T3, T4. Depois da rotação, depois da rotação completa, não vou olhar, nem olhar o intermediário. Depois da rotação completa, quem ficou lá na raiz? Ó, a gente tem aqui o V. À direita do V a gente tem o elemento P. À esquerda do V a gente tem o elemento U. Eu só estou dando o nome que tinha anotado ali. À esquerda do U eu tenho T1. À direita do U eu tenho o null. O null é o T2, né? Aqui, ó, o null. T2. À esquerda do P. Esquerda do P. P17. 17 era o T3. T3. À direita eu tenho 30, que o 30 era o T4. Está anotado ali em cima. T4. Vou conferir. É isso aqui. V, U, P, T1, T2, T3, T4. Vou lá no slide. Por que é que não está indo? V, U, P, T1, T2, T3, T4. Certo? Vai precisar fazer essa questão de estar dando nome sempre? Não. Isso é só nas práticas iniciais. Se sobrar alguma dúvida, onde é que esse cara vai ficar? Dá nome para todo mundo, olha a imagem e vê qual é a configuração inicial, qual é a configuração final. Não tem erro não.
Depois que fizer dois, três desenhos manualmente, isso aí tudo sai no automático. Beleza, pessoal? Então já vimos aí duas rotações simples, a rotação dupla. Vou dar uma paradinha agora, a paradinha do intervalo para